Senhor, graças te damos por cada criança e pedimos agora, abençoe a cada uma, que teu Espírito Santo esteja ministrando na vida delas, que o Senhor esteja capacitando, preparando elas e concedendo a cada um futuro bonito, um futuro na tua presença, que eles possam trilhar o teu caminho e servirem o Senhor todos os dias da sua vida. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Boa noite, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 10. No próximo domingo, dia 3, será o meu último dia como pastor nesta igreja. Eu já estou com saudade. E quero desde já louvar ao Senhor por esses 8 anos aqui junto com os irmãos. Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Queridos, eu gostaria de falar a respeito do nosso relacionamento como irmãos em Cristo. A partir do momento que você se torna membro de uma igreja, a partir do momento que você começa a congregar, a participar juntos, algumas coisas acontecem. Claro, a principal delas que se espera é que haja uma transformação verdadeira, que haja uma conversão, aquilo que a Bíblia vai nos apontar como sendo uma nova vida, um novo nascimento, uma nova pessoa, agora salva, redimida, compromissada com a santidade, com o reino de Deus. Afora isso, muitas outras coisas também devem mudar na nossa vida, porque nós agora, como membros da igreja, somos irmãos em Cristo. Ou seja, nós temos também aqui um relacionamento uns com os outros. Devemos ter, porque a Bíblia, ao falar da igreja e trazendo vários títulos para a igreja, um dos que eu mais gosto é quando ela é chamada da família da fé. Se somos como irmãos em Cristo, então somos uma família. E isso deve ser algo verdadeiro, algo sincero, algo profundo nas nossas vidas. Não deixe que o seu relacionamento, o seu envolvimento com a igreja se resuma apenas a vir participar de um culto, de algum evento da igreja. É muito mais que isso. Quando o presbítero Vitor falou há pouco a respeito de dízimos e ofertas, é uma questão de obediência a Deus, de gratidão ao Senhor,
mas também é uma demonstração de que você está envolvido, está engajado com o que a igreja está fazendo, a igreja está em missão, e você se vê como parte disso e colabora para isso. Você deve, e é isso que eu quero enfatizar nesta noite, você deve conhecer as pessoas da igreja, os seus irmãos em Cristo, e você deve desenvolver esse relacionamento com eles. Desfrutar dessa comunhão, desfrutar dessa amizade, ajudar e ser ajudado. Por muitas vezes eu já ouvi de pessoas assim: olha, pastor, ninguém se aproxima de mim na igreja. Até hoje não consegui fazer amizade na igreja. E você vai conversar, vai procurando, vai entendendo a situação e você percebe que o problema é aquela pessoa e não os outros. A grande maioria dos irmãos da igreja estão de braços abertos para você, mas às vezes você não procura. Então, pensemos nisso nessa noite. O texto, ele começa a falar aqui, nesse tema, lá no verso 19, falando a respeito dessa grande obra que Jesus fez em nós, quando, através da salvação, da regeneração, da sua obra por nós, nós podemos ter esse acesso aos santos dos santos pelo sangue de Jesus, ou seja, temos acesso à presença de Deus agora, por esse novo, vivo caminho que Ele estabeleceu pelo seu sacrifício ali. Então, Ele nos chama a aproximar, verso 22, aproximemos com esse sincero coração, com certeza de fé, com esse coração purificado. Então, ele, nesse primeiro momento aqui, só fazendo uma contextualização, ele mostra que, quando o Senhor nos salva, agora nós temos esse acesso à presença dEle, agora nós somos pessoas de fé. E então ele chega no verso de número 23 e diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Há um chamado aqui para que algo seja guardado. É a ideia de algo precioso que você protege. Talvez hoje, antes de você sair da sua casa, você tomou algumas precauções com medo de talvez, se entrasse alguém, se entrasse um ladrão, não iria roubar isso ou aquilo. Você e todos nós somos assim, nós guardamos bem, nós protegemos bem aquilo que nos é precioso. Aquilo que você vai deixando de qualquer forma, é porque não tem tanta importância para você. Isso se aplica também a pessoas. Se você não trata bem o seu cônjuge, se você não trata bem seus filhos, se você não trata bem seus pais, é porque não é tão importante assim. Essa é a grande verdade que você precisa admitir. Aquilo que é importante, nós guardamos, nós protegemos. E ele diz que nós devemos guardar de uma maneira firme, de uma maneira consistente, a confissão da esperança. Ele está se referindo aqui à nossa salvação. Ele está se referindo aqui à obra que Jesus fez na nossa vida. Ele menciona o fato da nossa confissão, daquilo que professamos ao crer no Senhor Jesus. Parece-nos que já naquela época, os irmãos daquela igreja, os irmãos daquela época já tinham esse hábito de, no momento do compromisso com Cristo, já professar publicamente a sua fé. Algo que a igreja presbiteriana faz e
No próximo domingo, nós teremos aqui alguns irmãos que irão ser batizados e professar publicamente a sua fé. Então, o que ele está dizendo é que a nossa fé, aquilo que decidimos ao conhecermos de perto o Senhor, e agora passamos a acreditar e caminhar segundo os ensinamentos dele, isso não deve se perder, isso não deve ser deixado de qualquer forma, isso não deve ser banalizado, isso deve ser guardado, preservado de uma maneira muito carinhosa, muito cuidadosa por cada um de nós. Deixe-me falar algo para você. Muitas vezes percebemos pessoas que não têm esse devido zelo, esse devido cuidado com a fé, com o seu testemunho, começam a fraquejar na caminhada cristã, começam a deixar de lado a leitura bíblica, a oração, já não participam regularmente da igreja e, a partir disso, começar a praticar o pecado é um pulinho, porque quando não estamos alimentados, fortalecidos espiritualmente, é mais fácil para o diabo, para o mundo, para o pecado, achar lugar nas nossas vidas. E é assim, ninguém cai de uma hora para outra, ninguém tropeça em pedra grande, tropeça em pedra pequena, porque é mais difícil de ser vista. Às vezes é uma concessão que faz, só isso aqui não tem problema, só aquilo ali não tem problema, e quando vê, vai se afastando. Então, o ato aqui que ele fala de início é que devemos tomar cuidado e cuidar, sim, do nosso testemunho, da nossa fé, da nossa esperança, das nossas convicções cristãs, de uma maneira muito séria. Leve a sério a sua caminhada cristã, aquilo que Jesus já fez na sua vida. Tome cuidado. A Bíblia diz que o diabo, que é o adversário, ele anda em derredor. É como um leão que busca uma presa fácil. Então temos que estar atentos e vigilantes a tudo isso. O próprio Senhor Jesus falou, advertiu várias vezes, numa delas ele diz, orai e vigiar para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus fala isso, o espírito está pronto, é no sentido de que ele já salvou, ele já redimiu, ele já conseguiu, conquistou, entregou, nos deu essa salvação. Mas nós ainda somos fracos. Então, no dito popular, não dê moleza para o pecado, não brinque com o pecado. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é do Senhor. Essa promessa que ele fez, ela vai se cumprir. Ele põe aqui no singular, não são as promessas, é a promessa. Qual é a principal promessa do Senhor para nós? É de que Ele voltará para nos buscar, para vivermos eternamente com Ele. Essa é a grande promessa. Batalhamos, lutamos pela fé, lutamos para resistir ao pecado, aguardando a bendita hora da volta do Senhor, para nos levar para viver eternamente com Ele. Tenha certeza, meus queridos, o Senhor é fiel, fiel à promessa que Ele fez. Às vezes há um entendimento errado, as pessoas levam essa questão da fidelidade de Deus. Deus é fiel a mim, Deus é fiel, vai me dar aquele negócio que eu quero tanto. Deus não tem essa responsabilidade com a satisfação pessoal sua.
quem deve, nessa questão, ser fiel, somos nós. Nós é que temos que ser fiéis a Ele. Ele é fiel à promessa que Ele fez para nós. Ele disse que voltará para nos buscar e realmente fará isso. Agora, em nenhum momento, o Senhor Jesus prometeu que vai te dar riquezas, que vai te dar uma saúde inabalável e que todos os seus dias serão plenamente felizes. Nesse mundo havemos de passar tribulações, mas lembre-se sempre que a promessa dele vai se cumprir. Então, vale a pena? Sim, vale a pena lutar pela fé, vale a pena crer, vale a pena esperar, vale a pena acreditar, vale a pena sustentar essa nossa confissão. Às vezes as pessoas nos questionam, às vezes as pessoas nos fazem propostas que vão contra a vontade do Senhor. É nessas horas que temos que ser firmes. Não negocie a sua fé, não negocie a sua fidelidade. Não abra mão daquilo que é o certo mediante a palavra de Deus. Não tem nada que justifique ou que compense trocar a fidelidade ao Senhor por um mero momento de prazer, ou algum outro tipo de benefício que te seja atraente aos olhos. Verso 24, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele fala aqui a respeito de consideração, mas aqui é no ato mais de perceber, é no ato de reparar, não é apenas no ato de ter estima uns aos outros, é alguém que você considera bem, é alguém que você tem ali um apreço para aquela pessoa, traz esse sentido também, mas aqui é mais no sentido de você estar atento às outras pessoas. É aquilo que eu falei no início. A partir do momento que você participa dessa comunidade, você deve se envolver com as demais pessoas. Já participei de outra religião onde não havia isso. Um dos grandes diferenciais nosso é que nós nos envolvemos uns com os outros. Nós não nos achegamos aqui todas as semanas apenas para um evento social. Muito distante disso. Isso aqui não é um evento social. Esse aqui é um culto a Deus e juntos, como irmãos em Cristo, estamos celebrando, cultuando, adorando ao nosso Senhor. E devemos também estender essa fraternidade, esse amor, essa consideração, prestando atenção a como estão os nossos irmãos, a como eles estão. Diz o texto que isso deve ser feito para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nos estimularmos, ou seja, é uma provocação aqui no bom sentido da palavra. É influenciar, é fazer com que outras pessoas possam também estar praticando o amor e as boas obras. Às vezes a questão das boas obras é mal entendida por conta de alguns conceitos diferentes que tem aí fora, mas no contexto bíblico as boas obras têm a ver com tudo aquilo que você faça em obediência à palavra do Senhor. Então, claro, se Jesus diz que se dermos um copo de água a quem tem sede, de maneira nenhuma perderemos o nosso galardão, ok, se você dá um copo de água para quem está com sede, você ajudou aquela pessoa, você saciou ali uma necessidade dela,
Você fez uma boa obra, você fez aquilo que Jesus mandou. Mas não pense em boas obras como alguns pensam aí fora, só ajudar os necessitados. Então, dei ali uma moedinha a quem estava pedindo no semáforo, eu fiz uma boa obra do dia. Ajudei alguém que estava ali na sarjeta, ou coisas desse tipo, dei uma cesta básica. Na verdade, vai bem além disso. Quando você dá um bom testemunho, você está fazendo uma boa obra. Quando você prega o Evangelho de Jesus, você está fazendo uma boa obra. E quando, pensando aqui nesse contexto específico, quando você repara nos seus irmãos em Cristo, e você vê alguém que está desanimado, alguém que está com dificuldade, alguém que está sumido, não está vindo na igreja, e você, no outro dia, vai atrás, conversa, ajuda, você está fazendo uma grande obra. É esse o chamado do Senhor para nós, para que possamos, em comunidade, em irmãos em Cristo, nos ajudarmos, podermos nos estimular ao amor aqui a Deus e ao próximo. É assim que Jesus definiu, sintetizou o que é o amor. Amar a Deus. Então, quanta falta de amor em relação a Deus existe hoje. Quantos estão vivendo a sua fé como uma mera religiosidade, mas não têm intimidade com Deus, não têm amor com Deus. Se você que é casado e você vive debaixo do mesmo teto com outra pessoa, vocês conversam, vocês fazem refeições juntos, mas vocês não se amam, não conversam, não partilham, não têm carinho, não têm afeto. Falta amor. Você que é filho, filha, e vive junto aos seus pais, mas não abraça, não ajuda, está faltando amor. E pensando em relação a Deus, está faltando amor da nossa parte. Não falamos com o nosso Pai Celestial, não gastamos tempo em oração, não estudamos a sua palavra, não meditamos, não obedecemos. Falta amor. Se você realmente crê em Jesus, conheça-o. Conheça os seus ensinos, vive conforme ele ensina. Demonstre que realmente você acredita, que você o ama. Quanta falta de amor ao próximo. Vivemos uma época onde as pessoas estão muito individualistas, vale tudo para chegar aos objetivos, pessoas passando por cima umas das outras, uma época de muito egoísmo, o que importa parece satisfazer as suas próprias necessidades e talvez as das pessoas da sua família. Falta altruísmo, falta empatia, falta amor ao próximo. O que você tem feito para as pessoas? Como você tem ajudado? Quantas pessoas você ajudou nessa semana que se passou? Quantos dos seus irmãos em Cristo, quantas pessoas desta igreja você se relaciona, você conversa? Quantas, eu sempre falo isso, né? Quantas você já visitou? E quantas já te visitaram? Pastor, ninguém me visitou. Quantas você já convidou para ir na sua casa?
Elas não visitaram porque você convidou e mesmo assim elas não quis? Não vou na sua casa, não. Será que não está faltando um convite? Será que não está faltando você abrir a porta da sua casa? Falta de amor, queridos, é um problema sério. E o que o texto está dizendo é que nós devemos nos importar, que nós devemos nos ajudar, que nós devemos viver essa atmosfera de amor, praticando a vontade do Senhor, as boas obras que Ele menciona, juntos nos ajudando e juntos trabalhando em prol do reino do Senhor. Você trabalha para o reino do Senhor na igreja que Ele te colocou nessa igreja, é aqui que Ele te chama, é aqui que você, junto com os demais irmãos, vão somar esforços para realizarmos essa grande obra. Um exemplo, talvez claro para nós, é a dos missionários. Esta igreja apoia 2 famílias missionárias, uma lá no Amazonas e outra lá no Iraque. São nossos irmãos em Cristo. Nós devemos lembrar que fazemos parte desta obra e você pode se envolver nela, ajudando financeiramente, orando, intercedendo, entrando em contato, dando palavras de apoio, de motivação para eles. Mas não pense que isso é só os missionários que precisa. Talvez a pessoa que está no banco da frente ou no banco de trás também precisa de uma palavra de apoio, de alguém para gastar um tempinho de sentar, ouvir, orar, simplesmente demonstrar interesse. Verso de número 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação. Veja, as igrejas, principalmente no pós-pandemia, têm sofrido muito com essa questão. Hoje eu olho daqui e vejo muitos bancos vazios. E por quê? Tem feriado terça-feira, né? Já vamos aproveitar e emendar a segunda-feira, feriadão prolongado. Quando chega feriado, quando chega férias, dá uma esvaziada nas igrejas. Sabe, queridos, e a minha preocupação nem não é essa, porque eu acho que é justo, de vez em quando, a gente descansar, a gente tirar férias. Aliás, eu já tive que aconselhar algumas pessoas que nunca tiraram férias na vida. 20, 30 anos trabalhando direto, nunca tirou férias. Uma hora vai dar um infarto lá no meio do trabalho. Tem que descansar. Agora, a minha preocupação é com aqueles que fazem do descanso, do lazer, dos passeios, o objetivo principal. Já ouviu aquela história? Olha, eu trabalho é para poder fazer isso mesmo. Eu trabalho é para poder viajar, descansar e passear e comprar tudo do bom e melhor. É para isso que eu trabalho mesmo. A vida não se resume a isso. Aonde fica o nosso compromisso com o Senhor? Aonde vem essa escala de prioridades aí? Então, ele traz essa advertência aqui, não deixar de congregar-nos, não deixar de estar juntos como irmãos em Cristo. Congregar é ajuntar, é cultuar juntos. A congregação é um lugar onde se ajunta aqueles que vão adorar a Deus. Eles estão congregados, eles estão ajuntados ali. Então, não deixemos de fazer isso. Pelo contrário, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima.
Então, ao invés de pararmos de vir à igreja, nós devemos fazer admoestações. O que significa isso? É incentivar, é motivar. Essas admoestações que são ditas aqui é no sentido de levar luz, é de levar ânimo, é de levar incentivo para aqueles que já não estão tão motivados assim. Você conhece alguém na igreja, nesta igreja, que está meio desmotivado, alguém que está meio sumido? Pastor, estou sentindo falta do fulano. O senhor já foi atrás dele? No início da minha conversão, eu ouvi um negócio que eu nunca esqueci. Certo irmão chegou para mim e falou assim, olha, quem tem a visão tem o dom. E aí ele explicou, se Deus está te mostrando alguma coisa, é porque Deus quer que você faça alguma coisa. Exemplo, se você percebeu que tem um irmão, uma irmã sumida da igreja, é porque Deus está te mostrando. Então, você é o primeiro que Deus está querendo que vá atrás. Não delegue isso apenas aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos. Você, como irmão em Cristo, deve se preocupar com essa pessoa que está sumida. E você deve ir lá incentivá-la. Meu irmão, minha irmã, estou telefonando para você porque estou sentindo a sua falta e eu gostaria de te fazer uma visita. Que dia que a gente pode marcar? Vai lá, vim cá porque eu te amo, porque eu preocupo com você e quero te ajudar. Por que você não está indo? Está com algum problema? Vim orar com você. Você consegue perceber a dimensão que isso pode tomar? A mudança que isso pode trazer na vida de uma pessoa? Não aconteceu comigo, mas aconteceu com outro pastor, que foi atrás de uma pessoa dessas, que estavam sumidas da igreja, e a pessoa falou, pastor, o senhor só veio aqui porque é a obrigação do senhor é o pastor, só tem que ir mesmo. Mas ninguém mais veio. Ninguém mais se importou comigo. Diz o texto, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Percebeu que quando menciona aqui o dia, está com letra maiúscula, ele não está se referindo a um dia qualquer, ele se refere ao dia final, ao dia da volta de Jesus, ao final dos tempos. Nós, queridos, a cada dia estamos mais próximos deste grande evento da volta do Senhor Jesus. A Bíblia fala desses últimos dias, dias de muita luta, de muita dificuldade, de muita tribulação, um tempo que o amor iria se esfriar, um tempo que as pessoas iriam se tornar irreverentes, maldizentes, a violência iria crescer. Então, se você pensar bem, você há de concordar que isso está acontecendo. O amor a cada ano está esfriando mais, as pessoas estão mais distantes de Deus, o mundo está mais violento, as pessoas estão mais irreverentes e assim por diante. O dia se aproxima. A volta do Senhor se aproxima, Ele virá com toda certeza para nos buscar.
Então é hora de nós, como irmãos em Cristo, nos ajudarmos aqueles que estão mais fracos, mais distantes. Você está bem com Deus? Amém. Glória a Deus por isso. Mas talvez tenha alguém que não esteja, e você pode ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dela. Concluindo, essa passagem aqui, começando no verso 19, ela vai nos falar a respeito de fé, de esperança e de amor, essa tríade que aparece no Novo Testamento em tantas vezes. Somos esse povo de fé, somos chamados de crentes porque cremos, porque temos fé. Somos o povo da esperança, aqueles que aguardam o cumprimento da grande promessa do Senhor. Somos uma comunidade de amor, vivemos porque Deus nos amou, somos salvos como uma expressão, como resultado desse grande amor que Ele manifestou por nós, e somos chamados a replicar esse amor, a exercitar esse amor a Ele e aos nossos irmãos em Cristo. Em especial aos nossos irmãos em Cristo. A Bíblia diz que devemos amar a todos, sim, mas fazer o bem, em especial aos da família da fé. Então ajude, encoraje, não se detenha, não fique reservado apenas na sua zona de conforto, se envolva, esteja atento, observe as pessoas. Viu alguém com semblante meio decaído, meio tristonho, tem alguém sumido, vá de encontro, encoraje essa pessoa. E para você em particular, e para aqueles que nos ouvem pela internet, não deixe de frequentar a igreja. Sabe, queridos, aquela velha ilustração da brasa fora do braseiro, se nos afastarmos, a consequência inevitável será o esfriamento. E a consequência inevitável do esfriamento é a apostasia, é o abandono total da fé. Perceba que é um processo. Primeiro a pessoa vai perdendo a prática do exercício devocional, da leitura bíblica, da oração. Depois ela começa a parar de frequentar a igreja. Ela entra então nesse processo de esfriamento, até que chega um momento que ela nega por completo a fé e vai para o mundão, vai para o pecado de vez. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus nos livre disso. E que Deus livre os nossos irmãos. Eu gostaria, numa palavra final aqui, como pastor, incentivar vocês de maneira especial nesse período agora de transição pastoral. O próximo pastor, reverendo Weber, está chegando daqui a pouco tempo. Mas ele levará muito tempo até conhecer todos. E enquanto isso, vocês, de maneira especial, precisam dar atenção uns pelos outros. Não só nesse período, em todo o tempo, como nós ouvimos aqui na explicação, mas de maneira especial nesse tempo. Não deixem, queridos, o pastor sozinho na tarefa do cuidado dos seus irmãos. Você, na casa, pegando a ilustração de uma grande família, o pai e a mãe que tem 10 filhos, né? Hoje em dia quase não encontramos isso mais, mas era tão normal, famílias grandes. Imagina numa família dessa forma, aonde os filhos já ali com idade apta para fazer alguma coisa,
e nenhum filho faz nada. Não ajuda a mãe a lavar as louças, não ajuda a arrumar a cama, não ajuda a fazer nada. Repetindo, nós somos uma família e cada um de nós podemos e devemos fazer um pouco em prol da igreja, da nossa família da fé. Que você tenha esse compromisso, que todos nós possamos ter esse compromisso e que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor. Obrigado por Tua palavra, obrigado por fazermos parte da igreja do Senhor, obrigado pelos nossos irmãos em Cristo, obrigado, ó Deus, porque podemos chegar até eles, ajudarmos e sermos ajudados. Abençoe esta igreja, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir ao João e ao O'Hara que tragam a Olívia aqui, por favor. Nós faremos o batismo desta princesinha. Para aqueles que não conhecem, o João é sargento do Exército e esteve aqui por esses 2 anos no tiro de guerra e agora estão indo embora. Pertinho. Bela Vista? Boa Vista, né? Roraima. Roraima. Eles estão chamando toda a igreja para ir visitar lá, né? Pertinho, né? Queridos, a palavra do Senhor nos diz em Atos, no capítulo 2, o verso 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A Bíblia vai nos ensinar que os filhos são herança do Senhor e irá nos ensinar também que o Senhor tem uma aliança com o seu povo, esse pacto da aliança que Deus estabelece